Tem muito assunto para tratar ainda, eu acho que eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, né? Dá para ir um pouquinho mais fundo, mas fica estabelecido aqui um modelo de família segundo Deus, fica estabelecido aqui as funções e as responsabilidades do marido e da esposa, né? Passamos um pouquinho ali pelo filho, mas não muito, dá pra falar mais sobre isso. Se vocês quiserem aí vídeos sobre família, mais vídeos sobre família, comenta, deixa no comentário, manda um inbox lá no canal do Meditando, no Instagram, fala com a gente, faz a gente saber que o vídeo está sendo relevante na sua vida. Eu queria saber se está tendo um retorno, tá chegando até os seus ouvidos o que eu tô falando aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor a todos. Eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Pois é, como vocês viram aí, hoje a gente vai falar sobre família. Esse vídeo é mais ou menos a continuação do vídeo anterior, que a gente falou sobre um olhar espiritual sobre a criação. Se existe um Deus e esse Deus é todo-poderoso e criador, toda a criação está sujeita a esse Deus criador, inclusive a família que ele criou. Pois a gente viu lá no vídeo passado que Deus estabeleceu uma relação entre iguais, entre Adão e Eva. E a partir daí, ele formou a família com certos papéis e certas responsabilidades que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui no card, ou aqui no card, e dá uma olhada lá no vídeo, que vai ser bênção para a sua vida. Mas é o seguinte... Existem textos bíblicos que falam sobre família. É óbvio, Deus criou a família e ele vai criar algumas regras, alguns padrões que essa família deve seguir para dar certo. Dentro da família e dentro do mundo onde essa família está colocada, dentro da sociedade onde essa família está estabelecida. Então, não é estranho a gente olhar para o texto bíblico e perceber que Deus está ali gerindo, está ali... ensinando o homem como é que a família deve se portar, como é que a família deve ser guiada. Então, de pronto, assim, vem à nossa mente os textos de Salmos, Salmo 127 e Salmo 128, que são salmos que vai falar sobre família, que eu vou ler agora aqui para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor não estiver sobre a nossa família, todos os nossos esforços serão em vão para essa família ser de fato uma família que cumpre o seu propósito espiritual na terra. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer do pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Pois é, não adianta nada a gente se esforçar tanto, dar tanto para nossa família, pão de dores, a Bíblia vai chamar, se Deus não estiver gerindo tudo isso. Os filhos, e aí ela vai explicar agora, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, o seu presente, o seu tesouro. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Já até mostra mais ou menos quando é que a gente tem que ter filho, né? Logo no começo do relacionamento já tenha filho. E eles são como flechas, você guarda elas até o momento oportuno, e depois você lança. E depois de lançado, ela tem um alvo específico para ser atingido, mas ela vai sozinha. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Olha só, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos, né? Óbvio que tem o aspecto cultural, mas também tem um aspecto de manutenção até da fé. Olha só que louco. E o 128 vai mais ou menos na mesma linha. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Aí já está falando mais da parte espiritual de um ser, de uma pessoa. Bem-aventurado é esse homem que teme o Senhor. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Enquanto o 127, o cara vigia em vão a cidade, porque se Deus não cuida, é em vão essa vigília. No 128 começa com a bem-aventurança da pessoa que teme ao Senhor, porque o Senhor vai suprir essa pessoa. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui já está estabelecendo também uma relação dos filhos em volta da mesa do pai, junto com o pai, até ser lançado como uma flecha no final. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. Como?
com a mulher que é como uma videira frutífera, com filhos em volta da sua mesa e com pão sobre a sua mesa, onde os filhos estão em volta. Então esse homem é bem-aventurado. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Aí é bem específico mesmo sobre o pessoal de Jerusalém, de Israel, os judeus e tal. E vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Aí está bem específico também sobre Israel. Mas os princípios de família estão bem estabelecidos nesses dois salmos, nesses dois cânticos de Israel. O homem tem que depender do Senhor, o Salmo 127 vai dizer isso. E o Salmo 128 começa falando que bem-aventurado é esse homem que teme o Senhor. Enquanto no início do Salmo 127 os pães de dores não sustentam, no 128 o Deus dá o alimento àquele que o teme. E daí nos versículos seguintes vai estabelecer bem o que é família ali. Então família é o pai, a mãe e os filhos em volta dessa mesa farta que Deus propõe. Esse padrão de família é o padrão de Deus, é um padrão que ele retumba, ele vai até o Novo Testamento. Em Efésios mesmo a gente pode ver isso. Vamos lá. Efésios no capítulo 5, versículo a partir do 18, vamos ler até o 21. E não vos embriagues com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Do Espírito, mas a gente sabe que é o Santo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele continua: as mulheres sejam cada uma submissas ao vosso próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, ou amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pois isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que texto maravilhoso para ensinar o que é família para a gente. Uma mulher submissa ao marido e um marido totalmente entregue à mulher. É isso que é família. Família, ela se sustenta numa mulher e em um marido, numa esposa e em um marido, ambos totalmente entregues a essa relação. Um com a sua submissão, outro com o seu sacrifício. Porque não é à toa que está comparando o marido a Jesus Cristo e compara a mulher à igreja. A igreja serve Jesus Cristo, mas Jesus Cristo morreu pela igreja. E os dois formam um corpo, o cabeça e os membros, e formam um só. É essa ideia que traz o casamento, que ambos são um só, formam um só corpo. O marido sendo o cabeça e a mulher fazendo parte desse corpo, como a igreja faz parte, é o corpo de Jesus Cristo. Aí alguns se oriçam nesse momento, algumas feministas, mulheres totalmente independentes, não quero saber de marido na minha vida, o meu marido não manda em mim. Calma, filho, a gente está falando aqui da palavra do Senhor e ela é justa. Olha como é que começa, por isso que eu comecei do versículo 18, porque o 18 fala para não se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Está falando de pessoas cheias do Espírito Santo aqui. E no versículo 21, ele termina uma sentença dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. Então, antes de mandar a mulher ser submissa ao marido, ele fala para um se sujeitar ao outro. Então, é uma convivência de passividade e de servidão um ao outro. Mas a gente sabe que em todo conjunto de pessoas, onde tem mais de uma pessoa,
Um vai liderar e o outro vai ser liderado. Né? Em qualquer lugar a gente vê isso, em amizade a gente vê isso. Normalmente tem um amigo que puxa mais o assunto, escolhe mais os lugares de sair, ou o jogo que jogar, ou o canal que vê, o filme. Existe uma troca, mas normalmente um acaba pegando ali a liderança. A gente vê isso em qualquer sociedade minimamente organizada, né, onde um vai ser o líder, outros vão ser liderados. Isso não quer dizer que um vai ser o ditador e os outros vão ser os prisioneiros, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liderança e ditadura não tem nada a ver, entende? É porque a gente já tem um olhar, na verdade o mundo já tem um olhar meio preconceituoso contra o cristianismo, um olhar super libertário e super reativo contra qualquer tipo de organização familiar, e uma visão judaico-cristã da cultura, e a gente está caminhando cada vez mais para esse tipo de visão. Então, quando a gente fala de casamento, de submissão, já é tido como um discurso, sei lá, machista, um discurso antifeminismo, misógino e outros adjetivos aí que cada dia se renovam. Mas a gente está falando de uma verdade bíblica e de uma organização de Deus para essa sociedade, para esses homens e mulheres que ele criou. Então o casamento é isso, gente. É o marido e a mulher submissa ao marido e o marido morrendo pela mulher. E não só morrendo nesse sacrifício que ele compara ao sacrifício de Cristo, mas ele também fala que Cristo vai apresentar a sua igreja pura, santa e imaculada. Se ele está comparando Cristo e igreja, marido e esposa, não é demais eu acreditar que eu também vou apresentar a minha esposa, você também vai apresentar a sua esposa. Você tem responsabilidades espirituais sobre a sua esposa. Você vai apresentar ela diante do Pai. E não só isso no plano espiritual. E no plano terreno, o que Jesus faz com a sua igreja? Sustenta. Está aqui no versículo 28. Assim devem os maridos amar cada um a sua esposa ou a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta e sustenta. Responsabilidades do marido: alimentar e sustentar. Isso quer dizer que a mulher não pode trabalhar? De forma nenhuma. A mulher pode trabalhar, a gente vai ver isso daqui a pouco. A mulher pode trabalhar, a mulher pode ter sua vida, sua renda normal. Pode até se sustentar, pode até ajudar no sustento da casa. Mas a responsabilidade primordial é do marido. O marido tem a responsabilidade bíblica, a responsabilidade divina de suprir e sustentar a sua casa. E aí a gente vê arranjos, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que acaba prejudicando e enfraquecendo a família. Mas isso é para daqui a pouco. Então, aqui estamos estabelecendo a família partindo do pai e da mãe. Pai, homem, mãe, mulher, os dois se complementando em servidão, submissão e liderança, mas ambos servindo um ao outro. E aí segue-se as responsabilidades de cada um. Beleza? Bem estabelecido aqui? Entendeu? Vamos partir para a próxima. Bom, esse casamento que a gente vê é um casamento que vai se sustentar, porque, como a gente viu lá no Salmo 128 e no Salmo 127, é o Senhor que vai dar sustento a esse casal. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. E no 127, em vão vai vigiar a sentinela se o Senhor não estiver nesse negócio. Então a gente está falando aqui de um casamento segundo Deus, um casamento que Deus idealizou, a forma que ele idealizou, e ele está dando sustento a esse casamento. Beleza. Só que hoje em dia, com casamentos sem embasamento bíblico, sem um temor do Senhor dentro desse casamento, eles tornam-se casamentos fracos, né? E uma aliança frágil, uma aliança muito frágil, que pode se desfazer porque o sentimento acabou. E a aliança é baseada no sentimento. Mas, poxa, olha para você, hoje cedo, né, quando você acordou, você estava se sentindo de um jeito, agora está se sentindo de outro, e à tarde vai se sentir de outro, e à noite de outro. O sentimento é algo que muda. O sentimento muda, as vontades mudam. Então, o nosso casamento não pode ser baseado só nos nossos sentimentos. O sentimento até pode ser um início de um relacionamento, mas depois de feita a aliança, essa aliança não pode estar sujeita ao sentimento, porque sentimentos mudam. O que a gente aprende olhando a Bíblia? Foi realizada uma aliança, e Deus ele preza muito sobre alianças que ele determinou que fossem feitas. Ele se sacrificou por conta da aliança que ele fez. Ele não voltou atrás em momento algum na aliança que ele fez, e essa aliança tem a ver com a nossa salvação. Nossa aliança feita com um outro ser do sexo oposto, que a gente chama de esposa ou de marido,
Essa aliança feita diante de Deus, que idealizou esse modelo de família, ela é que vai sustentar o sentimento. Então a gente cria a frase que é o seguinte: não é o sentimento que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o sentimento. O que isso quer dizer em termos práticos? Quando o seu sentimento estiver mudando em relação à mulher que você escolheu para você viver, ou quando o sentimento estiver mudando em relação ao homem que você escolheu para você viver, você tem que lembrar da aliança que você fez. Porque você fez uma aliança com alguém para viver o resto da sua vida diante do Senhor. E de repente, porque o sentimento acabou, a aliança é quebrada. Você tem que lembrar da importância da aliança. Quando você se lembra da importância da aliança, você começa a mudar o seu sentimento, você começa a investir mais no seu sentimento para aquele sentimento ser novamente fortalecido e o relacionamento continuar. Então a aliança feita vai sustentar o sentimento. Esse é o nosso pensamento. Esse tem que ser o nosso sentimento. Esse tem que ser a força que vai mover esse relacionamento. Porque, como eu disse, sentimentos mudam. Mas a aliança, ela foi feita debaixo de uma palavra do Senhor. Que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Né? Que a mulher tem que ser submissa a essa missão do marido de amá-la e se sacrificar por ela. Então o conjunto da obra tem tudo a ver com a aliança. E a aliança, ela é firme, porque ela é feita na palavra. Então sentimentos não podem corromper a aliança. Pelo contrário, a aliança é que vai fortalecer o sentimento. Já aprendemos o que é casamento, já aprendemos o que é marido e mulher. Vamos ver o que é família agora? Eu vou começar com uma visão meio secular do mundo sobre família. Vamos lá. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a família deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Ou seja, uma organização mundial, ela olha para a família de um jeito especial. Isso daí está lá no artigo 16, no item 3 da Declaração dos Direitos Humanos. A nossa Constituição, agora puxando para o Brasil, a nossa Constituição Federal diz que a família é formada por homem e mulher que se juntam, né? E a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Isso é interessante a gente saber. Né? E a gente vai jogar de novo para um órgão internacional que é a OMS, que ela vai falar o seguinte: o conceito de família apresentado pela OMS em 1994 coloca a tônica do eixo relacional, sublinhando a importância de ultrapassar a ideia de laços biológicos. Eu estou falando de um olhar mundano, um olhar secular da família. Ultrapassar a ideia de laços biológicos ou legais quando trabalhamos com a família. E diz assim o documento da OMS: o conceito de família não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual e adoção. Família é um grupo cujas relações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum. Essa é a visão humana da família. Até começa bem, mas eu acho que depois tira um pouquinho e deturpa um pouquinho o que é família. Na visão, por exemplo, da OMS, um órgão global, não vou usar a palavra globalista porque fica meio pejorativo, mas um órgão global que fala que família é qualquer ajuntamento, qualquer grupo que se junta e tem um ideal em comum. Não tem nada a ver com parentesco, nem parceria sexual, nem laços biológicos ou legais. Qualquer grupo que se considera família, tem um projeto a longo prazo, é considerado família e pronto. Quando a gente olha para a Bíblia, e a gente já olhou para a Bíblia, não é isso que a Bíblia diz que é família, não. Família tem os seus agentes muito bem estabelecidos lá dentro. A gente olhando assim meio por cima, até que é bonitinho, né? Até que é legal. Né? São pessoas que se amam, pessoas que têm um propósito em comum e pessoas que vão se ajudar para atingir esse propósito. Beleza, mas isso é um grupo, isso é uma equipe, não é uma família. A gente não pode olhar como família qualquer ajuntamento de pessoas que têm um interesse em comum. Né? Família tem o seu lugar. A nossa Constituição, ela viu muito legal isso aí, porque ela viu que a família é a base da sociedade. Ou seja, se a família não estiver bem estruturada e com potencial de procriação, a sociedade se acaba. Né? Tem que ter essa potencialidade de gerar novas vidas, né? Para que a sociedade permaneça crescente. Né? Porque se não tiver potencialidade de gerar vida, e eu estou dizendo de potencialidade, não de geração de vida de fato, porque tem casais que por algum problema, por um problema ou por outro, não podem gerar outra vida.
E é assim, mas existe a potencialidade de gerar. Porque é um homem e uma mulher, e homem e mulher a gente sabe que geram uma terceira vida. Então, tendo a potencialidade de gerar vida, o Estado se preocupa com aquele casal. É por isso que o Estado se preocupa em legislar sobre casamento. Por quê? Porque o casamento tem a potencialidade de gerar um novo ser, e esse novo ser vai ser gerido pelo Estado. Se for um bom ser, ele vai produzir coisas boas para o Estado. Se for um ser mau, vai produzir trabalho para o Estado. E o Estado vai ter gastos com ele. Se for uma pessoa totalmente irresponsável, vai ter gasto com saúde, vai ter gasto com internação, vai ter gasto com polícia. Né? Pode ser uma pessoa que vai ser preso, que não vai estar produzindo, pelo contrário, vai estar sugando, vai estar fazendo o Estado gastar com ele. Né? Não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar nada, só gastos para o Estado. Então o Estado ele se preocupa em olhar para a família de uma forma especial. É por isso que ele diz na Constituição, e até a Declaração de Direitos Humanos diz que tem que ter uma proteção do Estado para que essas crianças que vão ser geradas, e aí a gente já começa a falar de criança aqui, para ser gerada em um ambiente saudável e um ambiente propício para que ela cresça forte, saudável, intelectualmente desenvolvida, para gerar frutos bons. Então o Estado olha dessa forma, né? Vai ter que ser um indivíduo bom, que vai produzir coisas boas, e o Estado vai acabar se beneficiando disso, não gastando e até ganhando com essa nova vida gerada por essa família que tem um potencial reprodutivo, porque é uma família heterossexual. Então a gente já entendeu aqui que família tem a sua base, e Deus estabeleceu essa base, é uma base totalmente lógica. Quando a gente até, qualquer antropólogo tira Deus dessa jogada, né? Sociólogo, tira Deus, né? E olha só a formação, dá certo, né? Por quê? Porque Deus criou, e o que Deus criou é bom, né? E dá certo. Então a gente volta a Deus agora, para a jogada, volta a Deus para a família. E aí gerou esse filho. E Deus, ele olha em especial atenção para o filho, em especial atenção para os pais que vão cuidar desse filho. Ele fala que filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. No Salmo 127, 128 que a gente leu, diz que são galardão, né? São bênçãos, são como flechas. E Deus até aconselha que a gente encha a nossa aljava, que é onde coloca a flecha, de flechas que são de filhos. Então tenham bastante filhos e tenham responsabilidade sobre esses filhos. Ele tem que estar perto, ele tem que estar em volta da sua mesa, você tem que saber onde eles estão, vocês têm que cuidar desses filhos, né? E depois você vai lançá-los como flecha, né? Depois eles vão ser independentes, eles vão sair da sua aljava, e eles vão ser pessoas independentes que vão gerar trabalho, renda, desenvolvimento na sociedade onde eles estão inseridos. Olha só que visão de Deus. E é uma visão natural, de crescimento populacional natural de qualquer setor. E é de Deus, Deus viu isso, Deus estabeleceu isso, né? E o Estado percebeu essa geração e essa manutenção de sociedade, e ele se preocupou em legislar sobre essa família. Por que é que não existe? E aí eu vou puxar aí um pouquinho, eu vou deixar até o link aí na descrição sobre um documentário, um web documentário, eu acho que chama assim, da Nova Família, lá do canal do Dois Dedos de Teologia do Iago Martins. E vídeo 5, se não me engano, tem uma psicóloga, né, que ela defendeu a tese de doutorado dela, ou mestrado, e ela falou o seguinte: o Estado não se preocupa em regulamentar as amizades. E até a própria sociedade, quando vê dois amigos ou duas amigas, não pergunta: e aí, quando é que vem o bebê? Né? Por quê? Porque amizades não têm potencial de gerar uma nova vida. Né? Você não espera um bebê de dois amigos. Mas quando você vê um casal, naturalmente você espera um bebê. Né? E tem até alguns, aí eu não sei se são com pouco tato social, sei lá, já chega perguntando: e aí, quando é que nasce o bebê? Né? Mas por quê? Porque existe uma expectativa gerada naturalmente em quem olha que um casal vá ter um bebê. Né? E aí, por conta de N motivos aí, pode virar uma pressão social e por aí vai, mas eu acho que não. Eu acho que é uma expectativa natural. Uma expectativa natural. E se vier essa expectativa e pessoas perguntarem, e você não quer ter filhos, o que eu acho um erro, você não quer gerar outra vida, ou você não pode
explica com amor para aquela pessoa. Às vezes ela só não sabe se portar, né? Mas você é um cristão abençoado, né? Tem um fruto do Espírito em você. Vai lá com amor, com carinho, fala para aquela pessoa que não pode, que não quer, que não deseja, enfim, né? Fala dos seus motivos ou fala, não quero, daqui a pouquinho tá aí, né? A hora que Deus quiser vai ter uma nova vida aqui e eu vou cuidar e eu vou lançar ela no momento oportuno para que seja um bom cidadão e produza um bem social e seja uma ferramenta do Senhor nesse mundo louco que a gente está vivendo. É por isso que famílias bem estruturadas são muito importantes na vida de uma criança. Porque essa criança ela vai crescer em um ambiente bom ou em um ambiente mau que vai ter um peso enorme, uma influência gigantesca na formação do ser que ela vai se tornar. Né? Quantas pessoas, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, quantas pessoas presas, quantas pessoas estão na criminalidade, quantas pessoas estão com a vida torta moralmente, que se você olhar na certidão de nascimento, está lá pai ignorado. Existem boas pessoas? Óbvio que existem boas pessoas, mas eu estou falando de estatística, não estou falando de indivíduos, cada indivíduo, estou falando de estatística. Né? Então a estatística vai mostrar que pessoas que têm um lar onde falta um dos pais, né, esse lar é menos estruturado e o fruto desse lar ele é mais propenso a dar errado. Né? As crianças nascidas ou criadas ali, por exemplo, simples, uma mãe sem a figura paterna, sem o pai, uma mãe solteira, criando o filho sozinha, tendo que trabalhar fora, deixar o filho com o estranho, deixar o filho com a avó, deixar o filho na creche. Essa mãe vai trabalhar dobrado, triplicado, 2 empregos, vai voltar para casa cansada, vai ter que gerir o filho, vai ter que cuidar. Poxa, se o pai tivesse nesse negócio, dividindo essa carga e essa responsabilidade que é criar um filho, me fala sinceramente, não vai ser mais tranquilo para essa mãe? Não vai ser mais tranquilo para esse pai e para essa criança? Esse lar não vai estar menos suscetível a dar errado? É óbvio, né? Mesma coisa, um pai fazendo isso sozinho, porque existem lares onde o pai está sozinho nessa batalha. E os motivos são variados. Né? O pai pode ter morrido, ou a mãe pode ter morrido, o pai pode estar preso, ou o pai simplesmente abandonou o lar, ou a mãe abandonou o lar. E aí o outro tem que arcar com essa consequência, com essa responsabilidade de criar uma vida sozinho. É um lar desestruturado, é uma carga muito grande para quem ficou, uma responsabilidade sem divisão, longe da visão que Deus deixou, e pode sim dar errado. Mas agora veja, quando é um casamento que está dando certo, tudo correndo bem, e um dos dois falta e o outro continua, a carga negativa é muito menor, porque estava um lar estruturado, existia amor naquele ambiente, e a falta que faz é uma falta de saudade, uma falta boa, vamos dizer assim, com sentimentos bons daquele que foi. Né? E o lar vai ser menos carregado, embora tenha suas dificuldades. Agora é um lar onde a pessoa abandona, larga, existe um divórcio, existe um abandono parental mesmo, e a criança é deixada com o outro, e o outro tem aquela mágoa do que foi, e por aí vai. Essa mágoa pode passar para a criança, e esse lar meio desestruturado aí pode influenciar sim na formação da criança. É por isso que o Estado olha para isso com um certo interesse, e é por isso que Deus olha para isso com muito interesse. Tanto que ele fala para não se divorciar, tanto que ele fala para perdoar 7 vezes 7, tanto que ele fala para ter esforço de ambos os lados para que não haja essa separação, porque é ruim, né? A separação é como se fosse um homicídio, é como se fosse um luto, uma perda muito grande, a perda da própria vida. Veja que quando Deus vai falar de casamento, diz que os dois são uma só carne. Se há divórcio, houve separação da carne. É como se você tivesse cortado um membro. Metade do seu corpo foi embora. Metade de quem você é. E isso, obviamente, traz cargas. Né? Ainda mais quando diz questão de divórcio. Quando se divorcia, não acordou bem e se divorciou depois do almoço. Existiu dias, meses, anos, onde a relação foi se desgastando e o divórcio aconteceu. Triste, mas real. E vai haver consequências. Os filhos são essas consequências. Então, tenham bons lares. Esforcem-se. Olhem para a aliança feita para que a família seja fortalecida.
sentimentos têm que ser mudados, porque eles mudam. Então, olhando para a aliança, eles vão mudar para o bom, cada vez melhor, e visando uma sociedade melhor e a formação de filhos melhor. A gente tem que saber que somos exemplos para os nossos filhos. Eu tenho uma filha. Ela me olhando vai ter uma influência muito grande no tipo de homem que ela vai escolher para casar. E no tipo de mulher que ela vai ser olhando para a mãe dela. Então isso traz responsabilidades para nós. E na cabecinha da criança, o pai e a mãe têm um peso muito grande na formação da criança como um ser. Né? É por isso que famílias, entre aspas, com 2 pais ou 2 mães, é prejudicial à criança. E aí tem uma discussão grande, e eu estou aqui exercendo o meu direito de expressar a minha opinião, baseado na minha fé. E obviamente tem estudos que falam sobre isso. Procurem, né? Vai ter falta na formação da criança. A figura paterna é muito importante. Então 2 mães, entre aspas, para criar uma criança, vai ter falta. 2 pais criando a criança, vai ter falta. É melhor uma mãe sem um pai e com a perda do pai daquela forma que eu falei, às vezes é um acidente, enfim, né? Perdeu o pai, mas existe aquele afeto da figura paterna, do que ter 2 mães. Né? Vai causar confusão. E aí os estudos eu acho que estão muito recentes para a gente taxar isso ou aquilo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus fala que no início Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E é assim que deve ser o casal. E eu até acho estranho a falta desses versículos quando se discute academicamente ou teologicamente, em alguns debates na internet, não falam desse versículo quando vai falar de família, que é um versículo tão rico e tão assertivo quando vai falar de família. No princípio criou Deus macho e fêmea. Pronto. Está feita a família. Dizem que Jesus nunca falou sobre homossexualidade, sobre casal homoafetivos. Ele falou isso. Ele não falou contra o casal homoafetivo, mas ele falou que o casal correto é homem e mulher, macho e fêmea. Não é verdade? Estava falando do conceito de divórcio, eu sei. Né? Mateus 19. Eu sei que estava falando do conceito de divórcio. Mas quando ele fala de divórcio, ele estabelece como que deve ser uma família. E a gente está falando nesse vídeo aqui como ela deve ser. E a gente está desenrolando o tema aí, chegando até os filhos. O pecado que a gente tem, o pecado original, ele está acabando com a raça humana. Isso é a verdade. Por isso que Jesus veio para salvar a raça humana. Homens e mulheres estão invertendo papéis. Por conta da queda, a gente não está desenvolvendo os nossos papéis que fomos criados para desenvolver. Veja, olha só, tem alguns dados aqui que eu vou passar para vocês. Em 1950, 12% dos lares eram chefiados por mulheres. 50 anos depois, esse número dobrou, 24%, em 50 anos. Depois, em 10 anos, o número quase dobrou de novo, foi para 40%. Chegando até 42% em algumas pesquisas, onde a mulher vive com filhos sem marido, né? Com renda 27% menor do que a renda do homem, por conta de N fatores. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. O que eu quero falar é o seguinte: cada vez mais mulheres estão chefiando lares. O que a gente aprendeu em Salmo 128? O marido, e Efésios, o marido vai sustentar o lar. É responsabilidade do marido sustentar o lar. Mas os maridos não estão tomando suas posições, os maridos estão sumindo. Né? Homens imaturos e despreparados. Homens que são adolescentes com 40 anos. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, cada um com suas responsabilidades. As mulheres parecem que entenderam isso melhor do que os homens. A gente olha e vê homem marmanjo covarde. Marmanjo que não toma atitude de homem, de adulto. É imaturo, né? É birrento. Né? Volta para casa da mamãe a qualquer briga. Isso é terrível. Né? Homens não tomam suas posições, nem qualquer dificuldade se larga. É só você olhar e ver qualquer reportagem sobre, vamos dizer, doença, uma criança que nasceu com alguma síndrome. Qualquer síndrome. Muitos homens abandonam o lar porque se dizem despreparados para viver daquela forma. Eu não esperava ter um filho desse jeito, eu não estou preparado para criar um filho com alguma síndrome. Eu vou me separar, e abandonam suas mulheres e seus filhos. E a mulher, que também estava tão despreparada quanto ele para ter um filho
com alguma síndrome, alguma dificuldade, alguma deficiência, enfim, ela tem que se desdobrar e cuidar desse menino, ou desse filho. Então o homem imaturo abandona o lar, a mulher despreparada toma a dianteira e cuida desse lar. Quando namorados, a namorada engravida, e eles já estão errados de estarem fazendo com que a gravidez seja uma possibilidade, a menina é engravida, o homem some. Ah, mas eu vou arcar com as minhas responsabilidades, vou dar dinheiro. Dinheiro não substitui pai. Tem que ter responsabilidade de homem maduro e assumir as suas funções. Então, por homens cada vez parecendo mais imaturos, é que as mulheres estão tomando a posição de liderança. E aí as mulheres, parece que homem é descartável não, homem é dispensável. É por isso que o número de mulheres que querem ser mães sem ser esposas está crescendo cada vez mais. Mulheres que querem ter filhos com produção in vitro, com barriga de aluguel, com qualquer outro tipo de inseminação artificial, por exemplo, querem ser mães sem serem esposas. Por quê? Porque elas têm responsabilidades para ser mães de uma criança pequena, recém-nascida. E muitas vezes, quando se casam, elas têm que ser mães dos seus maridos. E elas veem que esses homens são dispensáveis. E a culpa é dos homens, que não tomam atitudes, que não tomam posturas. Eu, tranquilamente, culpo homens por causa disso, né? Então, imaturidade masculina, né? E aí tem muito a ver com imaturidade também, que quando o homem quer ser totalmente líder e não sabe o que significa líder e acha que é ser líder, é ser ditador e quer mandar na mulher, quer mandar. E aí assim eu chamo de machista. Infelizmente, né, homens que não sabem ser homens e são crianças ou são machistas, não sabem ser Cristos na vida de suas esposas. E outro motivo aí que pode explicar um pouquinho dessa relação de mulher cada vez mais sozinha é essa emancipação prejudicial para a mulher também, né? Mulheres que se acham totalmente independentes e realmente são, mas de que não precisam de homens, não precisam de casar, não precisam de maridos para serem mães, e aí deturpam também a visão familiar que Deus criou lá no fundo, né? Ninguém é obrigado a casar. A Bíblia diz que ninguém é obrigado a casar. Mas se você quer formar uma família, que seja dentro dos padrões que Deus estabeleceu, né? Tanto homens quanto mulheres. Pois é, gente, o casamento está muito além do que desejos pessoais, né? Casamento também tem a ver com propósitos espirituais dentro de uma sociedade saudável, né? Casamento não é só o desejo de um homem e o desejo de uma mulher de ficarem juntos, mas é o propósito de uma mulher e um homem juntarem-se e procriarem. Foi o que Deus falou para Adão e para Eva: multipliquem-se. Isso tem a ver com servir a Deus. Até isso. Lembra no outro vídeo? Vai lá e assiste. Tudo é serviço a Deus. Tudo tem que glorificar a Deus. Inclusive nosso casamento. Muito do nosso casamento. Então, resumindo aí para acabar o vídeo, que ficou longo demais até, o papel do homem é proteger, é promover e é prover. O homem tem que proteger a sua esposa. Pedro vai falar que tem que olhar para a esposa como o vaso mais frágil. Ele tem que promover, ou seja, ele tem que ser um ser ativo dentro do seu casamento. Ele que tem que ter a visão dentro do casamento. A liderança, ela está atrelada à visão de futuro, à visão de família, à visão de caminho, para onde é que eles vão, né? E também ele tem que prover, como a gente aprendeu. É responsabilidade do homem sustentar a sua família. A gente não pode jogar isso nas costas das mulheres. Elas podem ajudar, mas não é responsabilidade delas. A gente aprendeu também que essa liderança e todo esse prover, promover e proteger é sacrificial, porque tem a ver com Cristo, né? Cristo foi o maior líder que tivemos, que temos, que teremos. É o maior de todos, e a liderança dele tem a ver com sacrifício, tem a ver com morte. Isso ensina muito sobre a relação que a gente tem que ter com as nossas esposas. O papel da mulher, quando Deus criou a mulher, falou que ela seria uma ajudadora idônea de Adão, né? E isso é o embrião da mulher. Ela é uma ajudadora do homem. Ela é uma conselheira também do homem,
né? Quando começaram a se relacionar, o homem tinha uma missão de cuidar do jardim e a mulher veio ajudar e aconselhar. Essa missão, ela veio trazer até o contraponto dentro dessa missão do homem. É lindo a gente ver Gênesis 21:12, quando Deus fala para Abraão: ouça Sara. Abraão tinha errado bastante. Abraão tinha saído com Agar e tido um filho, ou seja, fora do casamento, fora do propósito de Deus, que já tinha prometido Isaac para ele, e ele não soube esperar. Ele e Sara fizeram uma burrada e acabou nascendo Ismael, filho de Agar. E aí não sabia muito bem o que fazer. Abraão estava totalmente confuso, e aí Sara tinha o que dizer. Pela visão que ela viu, pelos sentimentos que ela teve, ela tinha o que dizer. Então Deus chegou para o pai da fé. Deus chegou para o homem que ele falou: fica comigo e sede santo, se tu uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai conquistar uma terra que eu vou te mostrar. Para esse homem que ele falou tudo isso e prometeu tudo isso, ele falou para esse homem: ouça sua esposa. Isso ensina muito para a gente de como a gente tem que ouvir nossas esposas, né? O pai da fé, o pai Abraão, que muitos vão chamar, e os judeus, e até nós também temos muito que aprender com Abraão, de bom e de ruim. Mas isso é Deus falando para esse homem: ouça sua esposa. Não é à toa que eu coloquei ela do seu lado. Ela tem participação nas suas decisões. Então, mulher, seja sábia. Seja uma conselheira sábia, porque o seu marido vai te ouvir. Porque isso é um conselho de Deus, né? Ela é uma cuidadora, né? Se você for para Provérbios 31, versículo 10: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitos rubis. Essa mulher valorosa, né, que fala que é difícil de achar, quem é que vai achar essa mulher valorosa? Ela é uma mulher que cuida do seu marido. Ela é uma mulher que cuida dos seus filhos. Ela é uma mulher que faz seus afazeres domésticos. Ela é uma mulher que ela se levanta e já deixa a comida pronta para o marido dela. Mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que sai, é uma mulher que negocia, é uma mulher que compra terrenos, é uma mulher que é reconhecida pela sociedade como mulher de bem. E olha só o que diz no final do capítulo, versículo é fácil, Provérbios 31:31. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Se a gente ir para o passado, a gente vai saber que as cidades naquele tempo eram muradas. E tinham portais, portas onde as pessoas passavam, entrava e saía, e passavam na frente da cidade também para ir para outra cidade. E diz que ali, imagina o tanto de informação que era trocada ali. Diz que ali, esse ponto de informação para saber se a pessoa entra ou sai, com um viajante chega e pergunta: quem pode me ajudar em tal assunto dentro dessa cidade? Essa mulher vai ser elogiada nesse lugar pelas suas obras, né? Diz que seu marido não será envergonhado. No 28 fala: levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu de todas és superior. Ô marido, saiba elogiar a sua esposa, né? Saiba elogiar a sua esposa. Tá aí batalhando, tá aí produzindo, tá aí te ajudando. E você não fala que muitas mulheres são virtuosas, mas ela é superior a todas? Vamos aprender a elogiar nossas mulheres, né? Vamos aprender a ser maridos, vamos aprender a ser pais, aprender a ser esposas e mães, vamos aprender a ser filhos, beleza? Tem muito assunto para tratar ainda. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, né? Dá para ir um pouquinho mais fundo, mas fica estabelecido aqui um modelo de família segundo Deus. Fica estabelecido aqui as funções e as responsabilidades do marido e da esposa, né? Passamos um pouquinho ali pelo filho, mas não muito, dá para falar mais sobre isso. Se vocês quiserem aí vídeos sobre família, mais vídeos sobre família, comenta, deixa no comentário, manda um inbox lá no canal do Meditando, do Instagram, fala com a gente, faz a gente saber que o vídeo está sendo relevante na sua vida, né? A gente está precisando tanto de conteúdo sobre isso, né? Eu queria saber se está tendo um retorno, tá chegando até os seus ouvidos o que eu estou falando aqui, está tendo alguma repercussão que eu falo aqui na sua vida. É importante, você está sendo edificado? Fala com a gente, fala o que você quer ouvir, a gente vai olhar para a Bíblia e colocar vídeos aqui sobre o assunto que a gente quer compartilhar, a gente quer falar, mas a gente tem que saber também se está chegando até você, beleza?
Poxa, muito obrigado. Se você ficou até aqui é porque o assunto interessou, então manda um like aí, né? Ajuda a plataforma a entender que esse vídeo é relevante. Compartilha ele aí no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade, enfim. Manda para um amigo aí que está com problemas familiares, de repente ajuda, ou tendo um olhar espiritual sobre a família. Né? A gente teve um olhar espiritual sobre o mundo, agora um olhar espiritual sobre a família, né? Ficando cada vez mais reduzido aí para a gente entender melhor. E que Deus abençoe, fique com Deus e tchau.